Eu quero começar lendo nessa mensagem Falou o Senhor somente para Moisés? Aqui o irmão Branham ele conta o que passou com uma jovem da sua própria igreja e com a amiga dela que pertencia a uma igreja moderna. Ele diz o seguinte: aqui, não muito tempo atrás, uma jovem em nossa cidade. Nós tivemos uma jovem lá no tabernáculo. Ela parecia meio antiquada. Eu acho, ela penteava seu cabelo para trás tão puxado que seu rosto brilhava. Ela era uma dama. E então havia uma outra jovem que pertencia a uma igreja muito importante. E, irmão, ela era bem selvagem. E ela ia aos bailes e seguiu assim por muito tempo. E ela costumava se encontrar com esta pequena dama que vinha para a igreja e ela disse: "Você sabe qual é o seu problema?" Disse: "É aquele pregador louco que vocês têm lá em cima. É isso." Disse: "Ele acredita em todas essas coisas." Disse: "Eu não prestaria atenção nisso." Ela disse: "Não, não é o meu pregador. É o meu Senhor que está em mim que me diz para não fazer isto." E ela disse: "Ora, você é apenas," disse, "ele tem uma mente atrasada. Apenas isso." E ela disse: "Você quer dizer que meu Senhor tem uma mente atrasada?" E ela disse: "Não importa o que o meu pregador diga." Ela disse: "Meu Senhor, em meu coração me diz que as mulheres devem vestir roupas modestas. Vê?" E ela disse. E essa garota zombou dela, e na escola ela sempre zombava dela. Então essa jovem da outra igreja se tornou uma garota muito importante em sua igreja. Francamente, ela se tornou professora da escola dominical e por acaso a menina do meu primo frequentou esta escola dominical. O que eles tinham de manhã era sobre o encontro da noite anterior. E assim por diante. Aos 15 minutos eles tinham que sair juntos. Então a moça saiu com um jovem que carregava um pequeno frasco no bolso. De repente ela começou a ficar esgotada e ficou doente. Os médicos chegaram tarde demais. O Sr. Perkins, que trabalha para a companhia funerária Coates, é um bom amigo meu. Ele trabalha para a Visg Motor Company, em Jeffersonville. Mas ele trabalhava na época para a funerária Coates. Ele era um embalsamador. Essa garota moderna, né? Ficou muito doente. Eles chamaram o médico e o médico não pôde fazer nada por ela. Ela tinha uma doença venérea. Veja por onde andava. E estava muito avançada. Nada poderia ser feito. Estava além do estágio 4. Sem esperança. Então toda a sua turma se reuniu para ver os anjos descerem e a levarem para casa. Quer dizer, as crianças foram lá ver a professora. Foram no hospital. Agora, isso é verdade. Eles a levariam para casa. E os anjos viriam. Então eles estavam todos reunidos, cantando canções. Seu pastor andando de um lado para o outro. Do lado de fora de uma sala com um cigarro numa piteira. Andando
de um lado para outro, de um lado para outro, esperando o último minuto chegar para a garota. Ela estava pronta. Tinha arrumado o cabelo, as coisas para o funeral e tudo ali estava esperando, e a morte lhe sobreveio. Quando a morte lhe sobreveio, a agonia começou a chegar e ela começou a dizer: estou perdida, estou perdida. Em vez de anjos vindo, ela estava perdida. Ela disse: onde está aquela garota do tabernáculo? Chame-a. Lucille McCourtney. Espero que o pessoal dela não esteja. Se ela estiver sentada aqui, está tudo bem, disse. Onde está Lucille McCourtney? Traga para mim imediatamente. Todas as jovens correram e chamaram o pastor. Disseram: vamos buscar o pastor. Elas o levaram lá, ele entrou e disse: agora, aqui, aqui. Ela disse: estou perdida, eu estou perdida. Ele disse: vou chamar o médico e ele te dará uma injeção. Disse: você está delirando? Ela disse: seu enganador. Ela disse: estou perdida e indo para o inferno e você é a causa disso. Ela disse: diga àquela garota que eu disse. Vem aqui. Eles foram atrás de Lucille, mas ela não chegou lá. A moça morreu e quando eles foram, o Sr. Perks foi embalsamar seu corpo, colocar os tubos. Diz que continuava bombeando o líquido, uma jovenzinha, e eles observaram o líquido, ele colocou 1 galão ou mais e o líquido continuava saindo. E quando eles abriram, descobriram um grande buraco que havia se formado nela. Sífilis. Ela se foi. Agora, irmão, deixa-me te dizer algo. Eu digo que se o pregador atrás do púlpito, olha a responsabilidade do pregador. Estamos vendo aqui um relato real de uma menina, moça, por certo bonita, extrovertida, moderna, crente, entre aspas, né? Crente para aquela denominação, para o seu povo. Mas que na última hora descobriu que estava perdida. No último instante, nos seus últimos fôlegos. E ela teve a ousadia de chamar o seu pastor de um enganador. E ela disse: aquela que eu sempre criticava, a outra moça do Tabernáculo Branham, chame ela sim está correta. Ela está correta. E diz o irmão Branham: eu digo que se o pregador atrás do púlpito tivesse ficado com o evangelho à moda antiga e Deus mantivesse as coisas em ordem, não teríamos tanto dessa delinquência juvenil e tudo mais que temos hoje e os problemas que enfrentamos. Deus ainda despreza isto. E como você pode pregar sobre cura divina e o poder de Deus quando você se associa com essas coisas? Você não pode fazer isso. Óleo e água não se misturam. Isso é certo, tem que ser de um jeito ou de outro. Agora, eu não sou legalista, eu não sou isso, aquilo. Eu sou legalista e não sou legalista. Eu sou um cristão, isso mesmo, vê? E não estou tomando partido, mas estou dizendo o que o Evangelho diz. Então, olha a expressão.
eu sou legalista e eu não sou legalista. Mas ele diz, eu estou dizendo o que o Evangelho diz, porque o Evangelho ele é corretivo. Ele nos corrige, ele não nos deixa viver, fazer, andar como a pessoa bem quer. Se a pessoa quiser estar bem com Deus, é como disse Jesus, se queres ser meus discípulos, faça o que vos mando. Então, irmãos, aqui está, como eu disse, uma jovem que foi para o inferno, juntamente com seu pastor, porque se um cego guia outro cego, Jesus diz que ambos cairão no buraco. Então eu chamo a todos vocês, e principalmente pregadores, pastores, para que você possa guiar o teu povo para Deus, para os céus, para que quando chegar esta hora final, eles recebam a visita dos céus, de anjos, e não de demônios, que traz aquele clima de perdição. Há uma responsabilidade imensa, 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 sobre os ombros de todos os líderes, pastores, e essa responsabilidade, na verdade, quem sente ela é só as pessoas que são responsáveis. Uma pessoa irresponsável nunca vai sentir responsabilidade, mesmo que fale sobre responsabilidade, mas as suas atitudes, a sua maneira, realmente fala mais alto e diz o que ele é. Então você tem almas na mão. E o povo simplesmente confia no ministro como entre a vida e a morte. Toma a palavra do ministro. Agora a minha pergunta é, que palavra você está dando para o teu povo? É a palavra eterna, as escrituras, o que Jesus disse? Ou é a palavra das suas ideias? Ou é a palavra de seu sistema religioso? Um pastor ele não é levantado para agradar as ovelhas e nem coçar-lhes os ouvidos. Dizer coisas que elas querem ouvir, coisas agradáveis. Não. Davi disse, a tua vara e o teu cajado me consola. Esta é a arma de um pastor. Com a vara, o que faz não é para bater, é admoestar, é cutucar, é chamar a atenção para que a ovelha entre na linha. Agora o cajado na outra ponta é a mesma coisa, de um lado é vara, do outro lado é o cajado. É para ajudar, é para levantar, é para animar e assim por diante. E Davi disse no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então o pastor, ele é um supervisionador do rebanho de Deus. A própria palavra quer dizer pastor de ovelhas. Ele tem que guiar, ele tem que alimentar, ele tem que corrigir e ele tem que proteger. Ele tem que fazer isto. Então é muito grande a responsabilidade, a tua responsabilidade, meu irmão ministro, diante de Deus. Não procure você ser moderno, ser agradável a todos, não procure por popularidade, seja o que você é, uma pessoa sincera com Deus e sincera com o povo. Isto é o que deve ser. Então, você está lidando com destino eterno,
com o destino eterno das pessoas. E olha o que nos diz as Sagradas Escrituras. Em Timóteo, capítulo, deixa-me ver, 4, verso 16. Paulo disse para Timóteo estas palavras: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Duas coisas, cuidar de si, entende? Isso quer dizer, viva o que você prega. Ande de um modo que seja o modelo para o seu povo. E em Hebreus capítulo 13, verso 7, se não me engano, diz que é para as pessoas, as ovelhas, o rebanho, atentar para o modo de vida do seu pastor. Se ele vive errado, a verdade é esta, que mesmo que ele ensine certo, mas aquela vida que ele vive, de uma maneira subliminar, vem sobre o seu povo. Vem sobre o povo. Aquele espírito. Então não é só as palavras. Por isso Paulo disse, tenha cuidado de ti mesmo, quer dizer, do seu estilo, modo, o seu testemunho, e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Olha bem, te salvarás a ti, tanto a ti, como aqueles que te ouvem. Então é preciso o pastor sentir essas responsabilidades no que ele está alimentando a igreja. O que é que ele está dando à igreja? Uma ovelha, ela não tem muito discernimento e ela pode comer ervas venenosas. E isso faria de você um mau pastor. Então você tem que dar o alimento certo, o alimento cheio de proteínas, nutrientes. Como disse Davi, o Senhor é o meu pastor, guia-me mansamente às águas tranquilas, aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Esta é uma responsabilidade do pastoral. Dar um alimento substancial, dar a palavra, não aí um fast food, aí uma lanchinho de vez em quando. Não. Você tem que dar o alimento certo. E a genuína ovelha, ela está em busca de um alimento substancial que a fortalece e que lhe faça ser vencedora, vencedor do mundo. Porque fora disto, a pessoa não tem forças para caminhar. Mas você que é ovelha, tem que ter fome. Tem que desejar, tem que buscar, tem que ouvir, tem que seguir. Então, o que mata, Jesus disse-nos que não é para a gente temer quem mata o corpo, porque nada mais pode fazer. Mas ele disse, eu vos mostrarei a quem deveis temer. É quem pode matar o corpo e matar a alma. Vocês sabem, matar o corpo é a faca, é o veneno, é a bala. Só mata o corpo. Agora, matar a alma é a doutrina errada, é o ensino errado, é a coisa moderna, este evangelho pop moderno, que a Escritura nos diz que as pessoas dos últimos dias amontoariam pregadores, doutores, líderes, que conforme os seus desejos. Não, você não é feito para coçar o ouvido de quem
está com coceira. Você tem que falar a palavra e saiba, colega, que um dia você olhará nos olhos de Cristo. E você terá que prestar, eu terei que prestar, todos nós teremos que olhar e prestar contas da nossa posição. Eu penso nisso diariamente. E eu não quero, naquele dia, fechar os meus olhos, abaixar os meus olhos, envergonhado. Não. Você lembra quando criança a mãe chamava a atenção, o pai, a gente era culpado? Como não tem até hoje aquela coragem de levantar os olhos? Viva, colega, amigo, irmão, de uma maneira que você possa levantar os seus olhos e olhar nos olhos de Deus, porque um dia cada um terá que prestar contas conforme passou para o seu povo. Agora, se você é empregado de uma denominação, não pensa que é a denominação que vai responder pelo teu povo. Se você está ali na frente, é você o líder. Agora você tem medo de perder o seu status? Você tem medo de perder o seu ticket de refeição? Lamento, mas há tantos assim. Pessoas presas, mas o teu dever é estar preso com Deus, dizer a verdade ao povo. Não dizer o que você quer, não dizer o que você pensa, não ficar enchendo linguiça. Você tem que mostrar, como disse Paulo, não vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então cuida de ti e da doutrina. Paulo ele disse em Coríntios 9, se não me engano, que ele temia, depois de pregar a outros, ele mesmo fosse reprovado. Paulo temia, por isso que fazia com que ele agarrasse mais e mais na verdade. E você? É necessário cuidar de si mesmo. Porque o evangelho não é pregado só por palavras. Palavras bonitas, palavras certas, até certas. Não, ele é pregado também pela vida. O que adianta um fumante, um pai fumante, dizer para um filho, olha, você não fume? A própria atitude do pai está dizendo para ele, filho, você me siga. Então, palavras movem, como diz o ditado. Palavras movem, mas exemplos arrastam. Exemplos arrastam. E se um ministro ele não pode viver o que ele prega, lutar por isto, a melhor coisa que ele possa fazer é sair e não ser uma pedra de tropeço. Porque você está jogando tropeço diante do povo, diante de todos. E o evangelho, como diz as escrituras, só é escandalizado. Escandalizado pela forma como muitos cristãos estão vivendo. Então, se o cego guia outro cego, ambos vão para o buraco. Não importa quem quer que seja. Nós queremos prosseguir comentando, falando, e quero que vocês deem toda a vossa atenção. Como eu vos disse, um pastor, ele é um guia. Jesus disse que ele ia na frente, eu sou bom pastor, o pastor chama as ovelhas, vai na frente. Ele não toca elas. Ele vai na frente, ele é um guia. Ele leva ela para pastos que ele conhece, verdejantes, substanciais. Ele é o homem que tem que corrigir quando alguém está errado, não é bom.
a gente corrigir o seu... Você não gosta de corrigir o seu filho? Aquilo dói mais em você do que nele, mas é a tua obrigação. É a minha obrigação como pastor, como pai. É a obrigação que é um pastor, ele é um protetor. Sim, ele protege a sua igreja. Então são muito grandes essas responsabilidades. E as Escrituras nos avisa em Hebreus capítulo 13, verso 7, isto aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores, agora falando para o rebanho, que vos falaram as palavras de Deus, a fé dos quais imitai. Você pode imitar a fé do seu pastor? O irmão Brana diz que a igreja nunca vai viver um nível mais alto do que aquele que vive o seu pastor. Atentando para a sua maneira de viver. Quer dizer que a vida do ministro, ela tem que ser uma vida exemplar, em todos os sentidos. Paulo nos fala isso em Timóteo, que o ministro não deve ser acusado de dissolução. Não, ele tem que ser um exemplo. Então, amados, há muita responsabilidade sobre os ombros dos pastores. E uma delas mais é esta. Pedro nos fala no seu capítulo 5. E a razão de mostrar isto para vocês, é que vocês também possam observar os seus pastores. Você sabe que ele tem falhas, que ele tem fraquezas, mas tem uma coisa, ele luta até mais do que você para poder ser este exemplo. A maior coisa que pode ter numa correção é você dizer, você nunca viu sua mãe fazer isto. Você nunca viu seu pai fazer isto. Que força isso dá. O pastor pode dizer, eu nunca dei o exemplo disto, meu irmão. Há anos estamos juntos, você me conhece. Vamos aqui. Pedro nos diz, aos presbíteros que estão entre vós, presbítero, pastor, bispo, tudo quer dizer supervisionadores. Admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Olha Pedro, nosso colega, dizendo, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Apacentai, não é tosquiai. Entende? Tosquiai, explorando. Porque é o que se vê hoje em dia, é um verdadeiro comércio, usando o nome de Deus, roubando o povo em nome de Deus. Pedro disse, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, quer dizer, não como um ditador, como impondo as coisas, ameaçando, enganando, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Eles são a herança de Deus.
mas servindo de exemplo ao rebanho. Antes de Jesus ensinar, Jesus praticou o lava-pés. E ele diz, como eu faço, fazei vós também. Ele deu-nos o exemplo. Servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, quer dizer, o pastor dos pastores, que é Cristo, nós nada mais somos do que coadjuvantes, auxiliares, cooperadores, como disse Paulo, de Deus. Quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém. Então, aí está Pedro mostrando que não é para exercer aquela tirania. Você não é dono, eu não sou dono do povo. Não, essa não é a maneira certa. E você que é ovelha tem que saber que seu pastor, ele não é um Deus. Entende? Você tem que saber de ver, discernir as coisas. Exercem aquela tirania, aquela ditadura, usando o nome. Eu sou ungido do Senhor e a Bíblia diz que não toqueis em meus ungidos. Mas que tipo de unção é esta? Não é a unção de Cristo. É a unção de uma ditadura, de um ditador. Alguém que impõe, alguém que ameaça. Alguém que usa da sua posição para explorar, para constranger, intimidar as pessoas. Lembre-se você, meu irmão, irmã, não existe um homem santo, diz o irmão Brana. Existe um Espírito Santo. Se o Espírito Santo está ali, amém. Este homem é santo, esta igreja é santa. Mas não existe um monstro santo que age por conta própria. Você está simplesmente, se você segue tal coisa, você está enganado, você está enganada. Você está contribuindo para essa ditadura e adiante. Agora, vamos fazer umas comparações para vocês verem a responsabilidade do pastor e do rebanho. Vamos comparar o pastor e as ovelhas, a natureza das ovelhas. Você sabe, quando uma ovelha está perdida, como diz o profeta, realmente ela está perdida. Ela não sabe o seu lugar, ela não sabe voltar para casa, ela está indefesa, ela está desorientada, ela não vai conseguir achar o seu aprisco de volta. E o que acontece com uma ovelha quando ela está perdida? Ela anda de um lado para outra, levanta a cabeça, fica balindo. Veja você, ela está toda confusa. Porventura, não é este um quadro que acontece com milhões de pessoas hoje? Pessoas excelentes, pessoas boas, pessoas que têm até a sua vida natural bem em ordem, mas a vida espiritual, elas estão perdidas. Não sabe o que, para onde se virar. Não sabe. E o próprio Jesus olhou aquelas multidões que lhe seguia, viu aquela gente desorientada, e ele comparou elas como ovelhas que não têm pastor. Então o pastor, ele simplesmente
guia as ovelhas. Ele simplesmente disciplina, ele simplesmente traz a elas segurança. Segurança eterna. Segurança de Cristo. Por isso ele apresenta Cristo. Não uma lista, um rosário de formalidades, de estatutos humanos. Não. O verdadeiro pastor, ele põe Cristo diante de você. Ele te leva a se comprometer com as Escrituras. Não com ele, mas com as Escrituras. Então você veja, quando a ovelha está perdida, ela precisa de alguém que lhe resgate, lhe tire dessa situação. Não alguém que lhe jogue para uma situação assim. Este é o verdadeiro pastor, predestinado, marcado por Deus. Então veja só, a responsabilidade de um pastor é alimentar suas ovelhas corretamente, vigiar a dieta dela. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro disse, sim, eu te amo. Jesus respondeu, em outras palavras, então a prova de que você me ama, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuida dos meus cordeiros, quer dizer, as ovelhinhas novas, débeis. Pedro, tu me amas? Perguntou pela terceira vez e Pedro disse, sim, Senhor. Diz a Bíblia que ele se entristeceu, parece que Jesus estava duvidando. Ele disse, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, pastor, meu irmão, não é um pregador. Não, mas é um que põe o rebanho em tranquilidade, em segurança. Guia-me mansamente às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Entende? Leva para o lugar de segurança. Este é o pastor. É uma responsabilidade do teu pastor. E veja vocês, é bom que vocês saibam as responsabilidades de vossos líderes. Às vezes estamos sempre só pregando para o povo, mas aqui estamos mostrando a vocês as responsabilidades que um líder tem que apresentar. Ou então que você cobre deles, se você não vê. Isso aí. Não há um monstro santo, eu tenho medo de tocar, ou isso é ungido do Senhor. Sim, se é ungido do Senhor, vai trazer as coisas do Senhor. Agora, se é ungido por homem, vai trazer as coisas dos homens. Então, veja vocês, pastor não é um pregador. Muitas vezes confundimos que aquela pessoa que prega, ele é um pastor. Para pastor, eu sempre digo, ele é coração. Pedro, tu me amas? Porque quando a pessoa ama, ela vai se dar um jeito, ela sabe como fazer, ela vai se preocupar, ela vai ajudar, ela vai orar, ela vai chorar com aquela ovelha, ela vai sofrer, ele não vai colocar ela para sofrer, esparramar suas ovelhas, não, ele vai juntar, ele vai proteger, é isto. Ele vai alimentar, não é tosquiar, olhar para elas como uma fonte de recurso financeiro. Por isso querem mais gente, mais gente, mais gente. O que adianta quantidade sem qualidade? Deus quer qualidade. E hoje vemos um mundo aí, verdadeiros comerciantes do evangelho, explorando
Se prega 15 minutos, é 1 hora pedindo dinheiro e ameaçando e pressionando o povo. Ainda mais se tem algum dom. E esquece que de graça recebeste, e Jesus disse, de graça dai. Então veja vocês, se não alimentar o seu rebanho de uma maneira correta, adequada, você se torna uma pessoa reprovada, inadequada para ser um pastor. Então não confunda pregador com pastor. Pastor é coração, ele senta, aconselha, tranquiliza, orienta, ele ajuda. Entende? Isso é o que é um pastor. De forma, irmãos, é como nos disse Pedro na sua carta, que apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Usa-se o critério, eu sou ungido do Senhor. Eu sou um homem santo, eu sou isso, eu fui chamado. A Bíblia nos diz que é para olhar o quê? O exemplo que ele dá. Se o ensino está certo, amém. Mas às vezes a vida está errada. E como vamos combinar isso aí? Aí é onde Jesus disse, faça o que eles fazem, manda, mas não faça o que eles fazem. Se você tem altura para isso, tudo bem. Tem maturidade para isto? Tudo bem. Se não tem maturidade, procurem a quem você possa confiar. Então, irmãos, além do ensino, o ministro ele exerce uma liderança pelo seu próprio exemplo. É isso. O maior recurso, o recurso mais importante da liderança espiritual, sabe qual é? É o poder de uma vida exemplar. De uma vida exemplar. Então, este é o maior poder, porque se a pessoa não tem uma vida exemplar, ela pôs tudo fora. Ela põe fora as demais coisas. E eu sempre tenho dito uma coisa, ministério é crédito. Se você perde o crédito, como você vai poder comprar? Como você vai poder financiar o teu carro, comprar naquela loja? Ministro é crédito. E o crédito é uma coisa que é hoje. Não adianta se você foi correto a vida toda atrás, mas você deixou o teu crédito cair. Ministro é crédito, tem que ter o crédito do seu povo. Não é certo? Então vejamos. Esse é ungido do Senhor. Vamos olhar isso. Tem diferença entre ministro e o ministério. Ministro é o homem. Ministério é Cristo. O ministro é uma autoridade. E Paulo diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Temos aí nas leis. Agora, todas essas autoridades dão exemplos. Veja o que acontece com nossos políticos. A maioria, né? São autoridades. Foi colocado, como diz, por Deus. Você diz, mas ele não
Mas há uma coisa, é mais difícil para Deus lidar, colocar o homem lá, do que a gente aceitar. Do que a gente aceitar. Ministério é Cristo. Agora, tem muitos que usam essa liderança de ministério de uma maneira pessoal, de uma maneira humana, de uma maneira maldosa, sendo que o ministério é Cristo e ele vem por dentro. Pedro, tu me amas? Não é algo imposto. Não, o ministério, a liderança, ela não deva ser algo imposta. Você não tem que estar defendendo o que você é. Você não tem que estar lembrando a igreja. Seja o que você é, entende? De uma maneira correta. Então, tem muitas coisas aqui para falar, porque há uma coisa, irmãos, que é muito fácil para os líderes religiosos. Eles querem fazer o papel de Deus. Quer tomar o lugar de Deus e executa aquilo que lhes bem parece, certo aos seus próprios olhos, e reivindica autoridade para isto. Olha, o que eu posso dizer é que essa atitude, ela é perigosa. Ela é perigosa e ela é duplamente perigosa quando infecta todo o povo de Deus, infecta a liderança da igreja. Quer dizer, todo mundo passa a olhar dessa forma. Não era assim nas eras negras, olhava para o sistema romano? E quantos que olham ainda hoje da mesma forma para o sistema romano? Denominação é um espírito. Então vejamos, irmão. Nunca você deve atribuir a um líder religioso, seja ou político ou militar, uma autoridade soberana. Essa autoridade soberana pertence a Deus. Essa autoridade veraz, ela pertence a Deus. Agora, tem muitos que querem ocupar o lugar de Deus, entende? Fazendo com que o seu povo olhe para ele como se fosse alguém divino, um semideus. Não. A própria Escritura diz, vós sois homens, pastores. Então vejamos, irmãos, que todos nós somos discípulos. E Jesus disse-nos, se vós permanecerdes em mim, sereis verdadeiramente meus discípulos. Discípulos quer dizer aprendiz. Ninguém é mestre, ninguém é um chefão, deva ser um chefão. Então, vamos olhar aqui. Um pastor, ele é um protetor. Essa é a responsabilidade, é a tua responsabilidade, proteger. Um pastor, ele não é um predador. Quando você vê as ovelhas quase indefesas, ela confia. E ela está diante de um pastor predador. E ela olha esperando ali uma proteção. O que acontece
A menina olha para o seu pai como protetor, como genitor, como um amigo, tudo. E a quantos pais se tornam o quê? Um predador, estrupa a própria filha. Ela está indefesa. Vocês observam as ovelhas quando elas são atacadas por um predador, o que é que elas fazem? Elas se amontoam. Elas não mordem, elas não vão correr, elas não vão fugir. Então, essa atitude delas faz delas presas fáceis. Presas fáceis. Por isso que elas precisam de um pastor para defender. O tatu cava buraco, o veado corre, o cavalo escoceia, morde, o touro chifra. Cada animal tem uma defesa, mas a defesa da ovelha é o pastor. É o seu pastor. Mas você tem que saber quem é o seu pastor, meu filho, minha filha. Agora, um pastor é para defender. Lembra de Davi que defendeu as suas ovelhas? O leão veio, pegou uma, por certo, matou, mas não levou. Davi foi e tomou dele. O urso, também, Davi fez a mesma coisa. Ele é um defensor. Ele não é um predador. Então, ela precisa do pastor para defender, para proteger. Agora me diga uma coisa, e quando este pastor é um predador? Eu já vou para perto de 50 anos de ministério, sei lá, por aí, não falta muito. Eu já vi uma porção de coisas que me enojam. Porque queira ou não queira, a atitude de qualquer pastor, seja ele denominacional, quem quer que seja, atinge toda a classe. Atinge. Então vejamos isso aqui, irmãos. E quando o pastor é um predador, é um abusador da sua posição, abusa da sua chamada, quantos pastores têm abusado de irmãs, de jovens, de mulheres casadas? Pessoas que abusam porque tem dons e o povo olha para ele e vê que é um homem que Deus opera e esquece que é um homem também. E que pecado é pecado, seja em aonde for. Então, pessoas que abusam da sua posição, arrastam meninas, até pastor pedófilo. Sempre sai notícias por aí. E elas são coagidas. São estrupadas. Quando isso acontece, um bandido estrupar alguém, é assim. Ele chega com a arma, ele ameaça, ele intimida e ele impõe e estrupa aquela mulher. Esse bandido, a pessoa que não tem Deus, não tem conhecimento de nada. E agora, e quando é o pastor que faz isso? De que ele não vai usar armas, revólver. Ele vai usar argumentos. Ele vai usar palavras. Ele vai usar, abusar da sua posição. Ele vai coagir. Ele vai intimidar. E a pessoa não sabe o que fazer e termina o quê? Se entregando, sendo estrupada, estrupado. Você tem que saber se defender. Como, pastor?
Você sabe que isto é pecado. Por que você participar do pecado? Ou acha que eles não pecam? Eles não falham? Eles são mini-deuses? Não, você tem que saber se defender. Como isto tem acontecido em todos os lugares. Em todas as denominações, em todos os grupos religiosos. Então, veja vocês. Ele usa a sua posição, ele intima, ele persuade em nome de Deus, ameaça o inferno, ele impõe a sua evidência, sua chamada ministerial. É certo, fazem isso. Todo homem que faz isso, abusa do evangelho, da sua posição, da sua chamada, ele deveria fazer um favor para Deus e o povo. Descer do púlpito, por alguém que seja digno, que possa ensinar corretamente e viver corretamente. Porque aos ministros é exigido que tenham uma vida correta, certa. Então, lute por isso, irmãos. Essa é a tua luta. É a luta de todos andar corretamente. Então, quando o homem, o líder, é um predador, e a igreja não sabe, está ali amontoada, confusa, não sabe se defender, fica fácil elas serem presas de tudo isso. O que é que se faz numa altura dessa? Recorra aos seus colegas ministros, exponha as coisas. Mas e quando esses ministros são coniventes, são cúmplices? É um grupo corporativista? Ora, a lei, desculpa dizer, mas existe lei. Veja o que tem acontecido com alguns mesmo médicos famosos, pessoas famosas que abusam da sua autoridade, da sua posição, da confiança. Paulo mesmo nos diz em Atos 20, do verso 28 em diante, eu sei que após a minha partida, lobos devoradores entrarão entre vós. E não terão piedade do rebanho. E isso vai surgir de entre vocês mesmos. Então, queridos, não se deixe ser levado, ser levada. Agora você, colega, ministro, não faça isto. Você sabe que o maior juízo, o mais duro juízo que existirá naquele dia é para os ministros, os maus ministros. Jesus mesmo disse para os fariseus, a vós vos resta mais duro juízo. Os líderes, os pastores, os líderes que lideraram, enganaram propositadamente o povo, vocês serão julgados. O maior juízo não é para Hitler, para Stalin, para Saddam Hussein, mas pessoas que destruíram as almas, e a alma é muitas vezes superior ao corpo, é superior ao corpo. Então, o maior juízo é para estes que levaram almas para o inferno. Agora, também, por um outro lado, as maiores recompensas que existem
é para justamente os ministros corretos, que ensina corretamente, que orienta e que realmente cumpre de coração, não por interesse. Então disse Deus para Daniel, capítulo 12, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. As maiores recompensas é para os ministros fiéis. Mas o maior julgamento é para aqueles que não foi digno da sua investidura. E hoje nós vivemos um tempo em que é fácil ser pastor. Entende? Não é porque alguém se ergueu e se investiu desse título que quer dizer que Deus é obrigado a aceitar. Não. Existe o pastor chamado e existe o pastor oferecido. Como disse certa vez o irmão Toninho, nosso auxiliar, ele disse, eu fico pensando essa gente que quer ser pastor, se Deus não chama, quando eles entrarem em problema, como é que eles vão ter o apoio de Deus? Em Hebreus 5, por ali, verso 4 em diante, ninguém tome essa posição se não for chamado como Arão. Agora, não quer dizer porque é um pastor chamado por Deus que ele é um homem 100%. Pelos frutos você conhece a árvore, é pelos frutos. Quem produz os frutos é os galhos, não é o tronco. O tronco é Cristo, mas que frutos, minha irmã, você está produzindo, meu irmão, você está produzindo? Você torce as escrituras para o teu belo prazer, para atender às suas concupiscências, às suas vaidades? Então existe o que se chama de abuso de autoridade. E você só conhece o homem realmente o que ele tem por dentro, uma mulher o que ela tem por dentro, qualquer pessoa. Você só vai realmente conhecer aquela pessoa quando ela ocupar uma certa posição. Ali no quartel, por exemplo, aquele soldado foi a cabo. Tem deles que não reconhecem os colegas antes. Entende? Alguém pegou um diploma, alguém foi bem sucedido, não reconhece mais ninguém. Você só conhece uma pessoa quando ela sobe de posição. Porque essa posição, se ela não tiver humildade em seu coração, vai usar disso para impor. Aí vem o abuso de autoridade. Aí vem o abuso quando a pessoa descobre que é um pastor, um pregador, se ele não se vigia, ele cai nesse laço. É difícil andar com tantas bênçãos, com chamada e permanecer um João ninguém, um Dom ninguém. Mas sempre querem tomar o lugar de Deus. É isso. Tomar o lugar e exercer autoridades que não lhes pertencem. Pertence só a Deus. Que Deus possa nos ajudar. Mas há muitas coisas que poderíamos ter vários, vamos dizer, palestras a respeito sobre ministro, os deveres que acompanham ao ministro, as responsabilidades, assim também como acompanha as ovelhas, te acompanha. E eu espero que estejamos falando para pessoas que
tenha temor de Deus e sinta responsabilidades. Que Deus vos abençoe, que Deus os guarde, que Deus os conduza. Agora, achegue a Deus e procure viver o mais próximo de Deus. A vida é o que diz, é o que comprova a fé. Paulo diz: "Cri, por isso falei". E a pessoa vive. E diz o profeta: "Viva os teus sermões". Que Deus os abençoe, que Deus os guarde.